Eu vou contar um relato aí que aconteceu comigo, né? Aqui no trabalho, né? No trabalho. Eu estava trabalhando, né? De ajudante de pedreiro. E aí eu comentei lá, né? Que tá escrito na Bíblia que o homem, ele foi criado para dominar sobre todas as coisas, né? Como está escrito na Bíblia lá em Gênesis. É lá em Gênesis, né? Que depois eu falo a vocês do capítulo e o versículo. Aí, aí um cristão, né, que é da Adventista, falou assim: mas Deus que Deus criou o homem para dominar sobre os animais, não sobre a mulher. Ainda falou assim, ó: se isso for verdade, eu quero que você trabalhe para mim de graça. Porque queria que eu trabalhasse para ele de graça. Aí o outro refutou ele assim, ó, que é da mesma igreja que a dele, que é adventista, né? Que é adventista. Falou que falou que não é bem assim não. Aí eu também falei que se Eva fosse criada no mesmo período que Adão fosse criado, no dia que Deus falou isso para ele, que Deus deu autoridade a ele para dominar sobre os peixes, sobre os animais e sobre todas as coisas. E se a mulher estivesse lá também, ia incluir ela também. Porque é como Deus fala, que Deus criou o homem para dominar sobre todas as coisas. Como está escrito, né? Como está escrito na Bíblia, lá em Gênesis. Aí ele refutou e tal. Eu falei assim: rapaz, quem tem esse pensamento assim é feminista, velho. Cristão feminista. E é por causa desse tipo de cristão é que os homens da igreja, eles estão fracos, patéticos, não tem energia de homem, não tem energia de macho, entendeu? São fracos, patéticos, estão na igreja, dão uma de homem, dão uma de macho alfa, dentro da igreja. Mas dentro de casa é tão submisso quanto a mulher dele. Entendeu? E também esse cara aí que falou isso aí já é um cara coroa já velho já, entendeu? Aí e pela cara dele, quem manda na casa não é ele, é a mulher dele. Por isso que ele fala isso. Esse versículo tá escrito assim, ó. Deixa eu pegar aqui a Bíblia aqui para mostrar para vocês do que eu tô falando aqui é verdade. E até na Bíblia, em outras Bíblias aí, fala sobre isso aí. Só um momento. Tá escrito assim, ó, em Gênesis 1, versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os gados e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Está escrito em Gênesis 1, versículo 26. Entendeu? Então, esse versículo aí refuta o que esse cristão aí da Adventista aí falou. Ele é da Adventista, ele dá estudo, ele tá até me dando estudo aí. E veio com essa porcaria de comentário, porque assim, ó, esses homens aí que se deixam ser dominados por mulher, eles pensam assim, eles querem refutar a própria palavra que ele diz amar, que ele diz ensinar, que ele diz praticar. Porque assim, ó, tem muita gente que sabe a Bíblia de cor e salteado, mas ao mesmo tempo não entende. É como
O apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, antes de se converter ao cristianismo, antes de ter um encontro com Deus, ele também sabia muita coisa sobre a palavra de Deus, né? Sobre a palavra de Deus, né? Mas, por outro lado, ele não entendia. Ele só veio entender como ele teve um encontro com Deus, né? Como está escrito lá em Atos, né? Como está escrito lá em Atos. Como está escrito em Atos 13, capítulo 13 em diante, fala sobre a convenção de Paulo, entendeu? E aí, então, Paulo, ele era assim, como esse cristão aí, fariseu, que sabia da palavra, mas não entendia o significado da palavra, né? Então, a própria Bíblia fala, né, que o homem tem que dominar sobre todas as coisas, entendeu? Sobre os animais e sobre até a própria mulher também. E como posso falar a vocês, é isso, velho. É isso, entendeu? Tem muita gente que sabe da palavra, mas não entende. Aí fica falando heresia. Assim como alguns cristãos também, assim como alguns teólogos aí, né? Teólogos católicos, né? Que fala que o catolicismo ele veio primeiro do que a igreja primitiva. Aí eu refutei esse cara aí, né? Dizendo que não, que a igreja que a igreja primitiva ela veio bem antes da católica. A católica veio existir bem depois, entendeu? Bem depois da igreja primitiva. Aí, como ele não tinha mais nada para falar, aí ele tentou me testar, fazendo perguntas, né? O que era a igreja primitiva? Quem eram os apóstolos? E quem tinha autoridade para pegar a palavra? Aí eu perguntei a eles, né? Que a igreja primitiva surgiu em Jerusalém, entendeu? Surgiu em Jerusalém depois da morte de Cristo, depois da morte e ressurreição de Cristo e tal. Os apóstolos respondiam e quem tinha autonomia para pregar sobre a palavra de Deus era os católicos. Aí depois que veio o Martim Lutero, que veio com uma reforma protestante, foi que acabou com essa autonomia que eles tinham de pregar, né? Que hoje em dia os católicos eles não é só eles que pregam a palavra, mas todo cristão, né? Todo cristão prega a palavra de Deus, né? E aí ele foi lá e curtiu meus comentários lá no TikTok, porque ele não tinha mais nada a mais para falar, né? Como a pessoa não tem nada para falar, ela tenta te intimidar, te testando para saber se você realmente sabe do que você está falando. E aí ele deu com os burros na água, né? Tomou na cara. Entendeu, meus irmãos? Então, tem gente que só sabe a letra. A letra só sabe, tem conhecimento. Mas a sabedoria para entender a palavra do Senhor Jesus, a palavra do Cordeiro de Deus, eles não entendem de fato. Não entendem, né? Não entendem. Entendeu, meus irmãos? Então, isso aqui é o desabafo que eu faço para todos vocês. Então, tome cuidado com pessoas, né? Que se dizem ser cristãos, que se dizem ser entendedoras da palavra de Deus, né? Para que através delas vocês não venham ser enganados, porque o diabo também conhece a palavra. E não é por causa disso que ele vai deixar de ser diabo por ele conhecer a palavra. Porque ele conhece tanta palavra que ele crê e treme. Mas isso não significa que ele vai deixar de ser diabo por ele saber da palavra.
ele vai usar a própria palavra para enganar os escolhidos, como bem está escrito na Bíblia. Se você sabe da Bíblia, você sabe muito bem do que eu estou falando. Então, tome muito cuidado. E até pessoas, né, foram até enganadas por pessoas que se dizem ser pastores, por pessoas que se dizem ser reverendos, padres, obreiros, pessoas que se decepcionaram com esse tipo de gente aí, devido a confiar neles demais, né? Devido por eles saberem da palavra, por eles serem reverendos, por eles serem, como é que posso dizer, portadores da fé, porque na verdade eles são portadores do engano. Porque o próprio diabo ele sabe da palavra. E ele é o pai da mentira. Entendeu? Em Reis mesmo fala que teve um homem de Deus que ia para uma cidade, aí veio o profeta velho, né? Enganou ele, dizendo assim, que Deus mandou você ir para aquele canto ali. Aí o cara falou assim, mas Deus me mandou ir por lá. O homem de Deus, né? Que é um cara jovem, né? Aí o cara que é mais velho, que se dizia ser um profeta, é um cara mais velho que é profeta, mas só que Deus não falava mais com ele, entendeu? Aí ele enganou o menino dizendo que era pro outro lado. Como ele foi pro lado que esse profeta velho falou, tinha um leão na frente dele. E esse leão atacou ele e o matou. Então, você tem que fazer aquilo que Deus está mandando você fazer. Isso também vale para mim também. Isso também vale para mim também. Entendeu, senhores? Então, isso também vale para mim. Porque eu estou precisando dessa própria palavra que eu estou emitindo para vocês nesse podcast, nesse áudio aqui. Entendeu, meus irmãos? Então, essa palavra que eu tô aqui falando para vocês serve tanto para mim quanto para vocês. Então, tome cuidado com pessoas que se dizem ser da fé. Porque pessoas que falam que são da fé não quer dizer que elas estão na fé. Elas estão tão mornas que Deus está a ponto de vomitá-las da sua boca. Entendeu? Como está escrito em Apocalipse. Entendeu, meus amigos? Então é isso, viu? Me perdoe pelo desabafo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Red nelas. E que boa noite, bom dia, boa tarde. Que vocês compartilhem esse vídeo, compartilha, curta, comente. Entendeu, meus amigos? Então, vamos nessa aí. E fui, gente. E que Deus abençoe a cada um de vocês. E tem mais outra coisa aqui que eu acabei esquecendo. Esse cara aí da obra lá, que eu tava trabalhando de ajudante de pedreiro, ele reconheceu o que eu falei, né? Ele reconheceu o que eu falei e me deu razão. Que é o homem que tem que ser o cabeça. Não a mulher que tem que ser o cabeça, porque quando tem essa inversão de valores, né? Essa inversão de valores que existe aí no mundo e dentro da igreja também tem, só acontece merda dentro da instituição. Porque quando o homem ele troca os papéis, eles invertem os papéis, só acontece isso, só dá merda e acontece um desequilíbrio, né? Na natureza, essa inversão de valores, porque hoje em dia assim, devido a esse feminismo, né? O homem quer virar mulher e a mulher quer virar homem. Mas assim, sinceramente, eu não culpo esse coroa não, esse senhor não, né? Que me falou aquilo ali, né? Como falei a vocês,
logo no início do vídeo, do podcast aqui. Porque ele foi ensinado a ser assim. Às vezes ele é assim desse jeito com a mulher dele, porque ele ama muito a mulher dele. Ele ama demais a mulher dele, entendeu? Coisa que não existe, né? Coisa que eu reparo que ele não é desse jeito. A mulher dele não é desse jeito. Ela é mais fria com ele. Porque ela não ama ele do jeito que ela ama. Do jeito que ele a ama. A ama. Entendeu? Ela é mais fria. Ela não é muito de ficar abraçando. É porque, como ele falou, né, pra mim. Cada um tem um jeito de amar. Aí eu falei assim, ó. O amor, ele é medido pela entrega. Porque assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para que aquele que crê nele não pereça, mas que tenha vida eterna. Entendeu? Então o amor é medido pela entrega. Ele é medido pela entrega. Porque assim, se a sua mulher ela não ama você do jeito que você ama ela, então não é uma troca justa. E nem o homem, e se o homem não ama a mulher do mesmo jeito que ela, também não é uma troca justa, apesar que dizem que o certo, como eu concordo, né, que eu também tem isso também, né, que o homem a mulher tem que gostar mais dele do que ele dela. Porque se o homem começar a se apegar mais, a amar mais, começar a se apegar, a mulher começa a ficar com nojinho dele, viu? Com nojinho, não começa, o amor começa a esfriar pelo lado dela, entendeu? Nisso aí eu entendo, entendeu? Porque quando o homem é muito pegajoso, começa a amar muito a mulher, a ponto de ser pegajoso, só dá merda na relação. Há uma disfunção ali de valores. Entendeu, irmãos? Entendeu, meus amigos? Então é isso, entendeu? É isso aí. Aí, esse coro aí, né? Esse senhor aí, lá da obra lá que eu falei que o homem tem que dominar, ele discordou, mas no fundo, ele reconheceu, com o tempo ele reconheceu, né? Logo, algumas horas depois, né? Algumas horas depois, ele reconheceu e viu que eu estava certo. Porque, meu irmão, a palavra de Deus, ele pode até refutar de mim, mas não da palavra de Deus, né? Porque passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E isso aí quem falou foi o Senhor Jesus, né? Lá em João. Quando até eu não me lembro muito do capítulo e versículo, mas tá escrito desse jeito. Entendeu, amigos? Então é isso aí, meu irmão, entendeu? A palavra de Deus, ela é clara. Você não tem que discordar da palavra. E aquele que tentar mudar, ou tentar acrescentar, ou tirar alguma coisa da palavra, será punido. Porque é como está escrito também em Apocalipse, né? Que aquele que tentar tirar ou remover alguma coisa, ou acrescentar algo nas escrituras, todas as maldições escritas nesse livro vão se voltar contra ela. Então é isso, entendeu? Era isso aí que eu esqueci de falar para vocês. Só para acrescentar nesse vídeo aí, meus amigos. Mais uma vez um abraço aí. Mais uma vez que Deus te abençoe abundantemente. E tem mais outra coisa, né? Que esse cara aí falou para esse coro aí, que ficou me refutando lá na obra. Falou assim que tem gente que cresce na palavra, mas não cresce na graça. Aquele coroa lá que me refutou, vocês estão lembrados? Eu falei anteriormente, porque é muita coisa na cabeça, velho. Acabo esquecendo de falar algumas coisas para vocês, né? Porque assim, tem gente que cresce na graça, ou tem gente que cresce no conhecimento, mas não cresce na graça. O que adianta você ter tanto conhecimento
e nada vai mover, você perde. Tem gente que tem conhecimento, é como eu falei a vocês. Tem gente que tem conhecimento, mas não entende. Tem gente que sabe tem gente que sabe da palavra de Deus, mas não entende. Entendeu, meus irmãos? Então é isso. O que esse cura fez comigo aí é fato, velho. Ele não vai ser o primeiro nem o último que vai fazer, né? E nem o último que vai existir e vai fazer isso. Aí esse cara aí falando na obra lá, né? Pra ele. Aí com o tempo ele reconheceu o que eu falei, né? Que o homem que tem que ser o cabeça. Entendeu, meus irmãos? Então é isso aí, viu? É aquele cura lá que eu falei a vocês anteriormente, que me refutou. Que eu falei ali que o homem que tem que dominar. Aí dizendo que ele falou que não é bem assim. Aí o que eu falei pra ele da própria palavra. E aí o que eu falei pra ele. E aí não foi nem eu, foi a própria palavra de Deus que convenceu ele que eu tava certo, que a palavra de Deus estava certa e que ele estava errado. Entendeu, meus irmãos? Então é isso, viu? Valeu, desculpa o esquecimento aí e que Deus te abençoe mais uma vez.